noite. Estamos aqui hoje com dois advogados criminalistas, Miriam Marques e André Nino, ambos tribunos do júri, especialistas em tribunais do júri, e hoje vai contar um pouquinho das experiências e desafios que eles tiveram na carreira. Seja bem-vindo, doutores. Obrigada por toparem fazer parte do nosso projeto. E começa contando um pouquinho pra gente como vocês se conheceram, como foi a opção pela atuação na advocacia criminal. Nós que agradecemos pelo convite, né? É realmente uma honra estar aqui com vocês, né? Depois eu vou até contar como é que a gente se conheceu, que foi bem interessante, inclusive foi trabalhando, né, doutora? Exatamente. E sobre nós nos conhecemos no júri. Aproveitando, agradecer o convite que nos foi feito aqui, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o que é a nossa paixão, que é o plenário do júri, né? E atuar no plenário do júri. Bom, começo contando aqui como é que nós nos conhecemos. Eu vou contar. Então conta aí. Brigando pela sua cara? Não, nós estávamos trabalhando em um caso bem interessante, né, doutora? Era um caso que envolvia facção criminosa, né? Era um caso de tribunal do crime, né? Era um caso de júri. Eu estava por um réu e ele estava por outro, e nós não nos conhecíamos. Era uma comarca do interior, né? Não era capital, era no interior. E eu estava com outro colega na minha banca, nesse dia estava eu e um outro advogado, e ele estava sozinho. E eu e esse outro advogado ainda falamos assim, nossa, que... Não vou dizer, né? Que metido. Olha esse cara. A gente ainda falou mal dele. E aí, no final das contas, deu super certo, né? Foi um júri enorme, assim, demorou. A gente saiu de lá, sei lá, acho que mais de 2 da manhã. Exato. Né? Todo mundo foi absolvido. E nós acabamos ficando amigos, né? Verdade. É um caso que eu atuava nele desde o início, né? Os outros demais advogados, nenhum deles estavam desde o início. Então eu conhecia muito bem o processo. Então, quando eu cheguei para fazer, eu vi a banca, né? Conversei com eles, perguntei qual que seriam a tese. Todos foram unânimes na questão da negativa de autoria. Não tinha elementos probatórios para dizer que eles teriam cometido o ilícito, e na verdade as provas eram no sentido de que eles não cometeram o ilícito, e ainda assim a promotora brigou conosco no sentido de buscar a condenação deles, e logo nesse primeiro trabalho que fizemos juntos já tivemos êxito. Então, no meu entendimento, já foi uma premonição do que seria a nossa parceria hoje, e não é à toa que a gente está tendo aí bastante sucesso, graças a Deus, e também ao nosso empenho aí em buscar sempre os melhores elementos para ter um resultado um tanto melhor para os nossos clientes, né? Doutores, e o que motivou vocês a escolha pelo plenário? Porque, pelo que eu saiba, vocês preferem mesmo trabalhar no plenário do júri, certo? Eu acredito que é o amor que nos move, né, tanto eu quanto a doutora Miriam Marques, com relação ao plenário do júri. O que a gente sempre diz, o plenário do júri, ele é a cereja do bolo da advocacia criminal. Muitos advogados, muito bons advogados, atuam e permeiam em todas as áreas do direito criminal com grande brilhantismo. Mas entendo eu que, assim, o plenário do júri ele é um tanto mais seletivo, porque demanda do advogado não só a expertise, a experiência e o conhecimento jurídico, mas também como uma desenvoltura, uma oratória, uma forma de expressar que leve ao jurado aquele entendimento que ele quer passar. Porque quem estuda o processo é o advogado e o promotor. Então, somos nós que vamos fazer com que os jurados, né, ele faça um city tour pelo processo e conheça ali as provas para que entendam a nossa tese, né? Então, assim, o amor ao júri, essa expertise, a vontade de estar no plenário do júri é o que nos move, que foi a nossa visão, assim, unida para que nós abraçássemos essa nossa parceria aqui de estar atuando no plenário do júri. Não, eu vou ser mais sincera, né? eu odiava direito penal na faculdade. Meu professor foi Luciano Santoro, que depois de um tempo ficou famoso com aquele caso da Elise Matsunaga, que estudou comigo, a gente foi colega de turma. E eu lembro que eu falava pro Luciano, eu falava assim, dosimetria da pena, eu chorava, eu falava, eu não sei fazer isso, não entrava na minha cabeça. E eu sempre fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, e sempre na área civil, eu trabalhei, sempre meu primeiro estágio foi numa seguradora, e eu segui nesse ramo aí de seguros durante 5 anos,
Quando eu formei, também continuei trabalhando e tal. E aí eu parei de trabalhar um tempo, eu saí do país. Quando eu voltei a trabalhar em seguradora e tive uma experiência muito ruim num emprego bem ruim, numa seguradora bem conhecida, tanto em São Paulo quanto no Rio. E aí eu falei, não quero mais trabalhar nisso, não vou ser mais empregada de ninguém. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer júri. Por quê? Do nada. Não foi bem do nada, porque é isso que ele falou. Eu falei assim, não, o advogado do júri, ele é diferenciado, ele é mais respeitado do que os outros. E assim, não é arrogância, sabe? E é hipócrita quem fala o contrário, porque todo mundo que faz júri pensa assim também. Sim. Que o advogado por si só, ele já é um pouco... Qual a Prepotente. palavra? Exatamente, um pouco prepotente, arrogante por certas vezes. E eu acho que o advogado, o tribuno do júri, o cara que vive ali, ele é um pouco mais. Sim. E quem dizer o contrário tá mentindo, porque temos aqui a prova, né? A partir do momento que coloca... Como se fosse uma entidade que entra em si. Sim. É que, na verdade, você tem que passar confiança. Então, a prepotência é a natural, forma de você é. demonstrar. Eu confio tanto em mim, eu quero que vocês confiem no que eu tô dizendo, porque é isso, é a verdade, é a que eu tô falando aqui. E assim, e foi assim, sabe, que eu pensei, eu acho que eu vou me sobressair, talvez eu seja, entre aspas, mais respeitada não só entre colegas advogados, mas pela sociedade em si. E aí fui com essa cabeça. E aí comecei a estudar, óbvio, né? Estudar muito, porque o que a gente sempre diz, né, doutor? O júri não é lugar para aventuras, porque são crimes graves que são julgados lá, penas altas, né? E não dá para ficar brincando com a vida das pessoas. Então, por óbvio que eu me preparei muito, mas o porquê mesmo eu escolhi o júri foi por isso, o ego. E vocês lembram o primeiro júri que vocês fizeram junto? Não esses em réus separados. diferentes, né? Pelo mesmo réu, mesmo caso que vocês trabalharam junto desde o início, construíram como que vocês iriam passar, quem iria falar, a parte das alegações. Nossa, eu não lembro qual foi o primeiro, que a gente já Eu fez lembro. tantos, eu não lembro qual foi o primeiro que nós fizemos Foi- defendendo o mesmo réu. Foi uma briga de bar. Briga de O réu nunca tinha visto a vítima na vida. Foi uma briga de bar, foi um caso que infelizmente acontece muito, Sim. né? Assim, os nossos casos, a maioria é no Fórum da Barra Funda, né? Aqui na capital, em São Paulo. E é chocante o número de briga de bar e mortes com faca, né? Mortes com arma branca, especificamente faca, é o que mais predomina, né? Depois do feminicídio. O feminicídio eu ainda acho que tem mais, Tem mais. né? Mas, num geral, na Barra Funda, armas brancas e briga de bar. E esse foi o nosso primeiro caso, que a gente atuou do início ao fim. E questão banal, me recordei do caso, uma questão banal, porque o outro foi ver quanto que o outro tinha na carteira, e aí fez um comentário e acabaram brigando lá. O rapaz estava com uma faca que ele levava para... Ele tinha comprado uma a faca. faca, ele levou pro trabalho, e quando voltou, acabou... Nem é que ele nessa andava com a faca, ele comprou. Ele comprou a tava faca. vindo do trabalho, alguém tava vendendo faca de churrasco, sabe? Uhum. Ele comprou e esqueceu de tirar da bolsa. E ele, no dia seguinte, em vez de ir pra casa, ele passou no bar pra tomar uma. E aí teve um desentendimento lá no bar por um motivo bem idiota mesmo. E saíram na porrada os dois. Ele lembrou que tinha a faca dentro da bolsa. Meu Deus. Resolveu usar. E resolveu E vocês usar lembram acabou. do desfecho? Qual que foi? Foi condenado. Esse Foi aí foi condenado. condenado. Não foi Salvo desclassificado engano, nada. Acho que a gente conseguiu afastar uma qualificadora, se eu não me Ele falha a foi memória. um homicídio. Foi uma qualificadora que foi afastada, mas aí ficou na pena mínima. Apesar dele ter um antecedente, era muito antigo, né? O antecedente dele, então não entrava no cômputo da reincidência, e aí ficou na pena mínima. Mas me recordei, foi esse caso aí, o primeiro que nós atuamos juntos, com o mesmo cliente, né? Ô, doutores, e como vocês fazem para dividir a questão das funções? Então, como que nós fazemos? Primeiro de tudo, nós analisamos o caso. Eu sou muito mais técnico, né? E a doutora Miriam, ela consegue trazer, ainda dentro da tecnicidade dela,
uma humanização um tanto maior. Então, a depender do caso, a gente analisa, vê qual que é a melhor estratégia a ser adotada naquele caso específico e assim a gente divide o tempo. Quando são casos que precisam, demanda mais dessa sensibilidade que é natural da mulher, né, de estar mais próxima humanamente do réu, né, a doutora Miriam brilha extraordinariamente atuando no plenário do júri. Quando demanda uma forma mais técnica, né, então entro eu. Mas assim, geralmente no final sempre fica para a doutora Miriam, porque ela traz essa maior humanização para o réu. Então, por exemplo, na tréplica, vocês preferem que a doutora Miriam faça? Geralmente a gente acaba dividindo sempre o mesmo tempo, mas assim, a gente sempre vai nessa toada, né? Geralmente eu dou início, porque eu explico a forma técnica por como nós chegamos naquela tese, quais as provas que nós analisamos e debulho elas, né? Eu explico elas de uma forma mais técnica e a doutora Miriam vem ao final. Quase que geralmente eu sempre encerro. Assim, na verdade a gente nunca parou assim para falar, olha, eu vou falar isso, você vai falar aquilo. É uma coisa que acontece muito naturalmente, né? E muito do caso a caso, que é o que o André falou. Existem casos que a gente vai trazer exclusivamente provas, técnica, o direito puro. E existem outros casos que é necessário essa questão de trazer a humanização daquela pessoa. Também. Exatamente, essa é a palavra, é emoção. Existem casos que a gente ganha, né? Que a gente... ganha nem é a palavra, né? Porque ali naquele lugar ninguém ganha, porque ali todo mundo já perdeu, né? Todo mundo já tá, por estar ali por si só, já tá todo mundo perdendo. Mas a gente consegue ter êxito exclusivamente na humanização e trazer ali para aqueles jurados que quem está sendo julgado é uma pessoa, né? Por mais bárbaro que tenha acontecido, o fato que está sendo ali julgado é uma pessoa. Então, isso vai muito do caso a caso, né? E hoje a gente já conseguiu alcançar essa sincronicidade, né, André, de saber, sabe, o momento de um falar, sem precisar de combinar nada. É uma coisa que acontece muito naturalmente. Desde o momento que o cliente nos procura, do momento que a gente lê ali a denúncia, que a gente começa a analisar para saber do que se trata, a gente já consegue ter essa divisão. Sem ser uma divisão, né? Porque ele tem as vivências dele, eu tenho as minhas. E como ele falou, eu tenho uma sensibilidade um pouco maior do que a dele. Às vezes ele enxerga uma coisa e que eu não consegui ver. Por outras vezes ele vê uma coisa que eu consigo ver de uma forma diferente. E isso acaba sendo muito benéfico, né? No final das contas, porque a gente consegue formar aí uma dupla boa, porque é né? importante vocês terem, né? Se complementa. Um complementar o outro, porque senão, muito mais num plenário. Se um vem falar em cima do que o outro está falando, acaba um atrapalhando o outro. Então, a parceria vai em cima disso. As pessoas, elas precisam estar de acordo para não atrapalhar um ou outro. E os jurados estão cansados também, né? Eles querem prestar atenção. E aí vem um em cima do outro, eles têm que ter um trabalho a mais, de pensar, peraí, com quem eu vou prestar atenção? Isso dificulta um pouco. Que há até pouco tempo, né, doutora, a gente teve um caso, a gente foi consultado para participar de um plenário e tudo, e falei, não, tudo bem, o doutor André, ele trabalha comigo, nós trabalhamos juntos, né, e nós podemos ir. E ela falou assim, e a pessoa falou assim, tá, tudo bem, mas eu gostaria que fosse só você. Eu falei, então, não dá. Não dá porque... Primeiro que a gente trabalha junto, e é justamente... E a pessoa falou assim, mas eu não consigo entender, né? E eu falei assim, olha, daqui um tempo você vai conseguir encontrar... Eu desejo que você tenha a mesma sorte que eu tive, de encontrar uma pessoa que você vai estar ali no meio do fogo, porque ali o plenário é isso, tudo acontece ali, e é fast, né? É rápido a coisa. Você vai estar ali no meio do fogo e você vai conseguir olhar para aquela pessoa e ter a confiança de que você está ali com alguém, que você tem apoio, a pessoa consegue te entender só num olhar, né? Consegue te entender e consegue saber o momento de falar, ou te parar, ou de te complementar,
né? E graças a Deus eu consegui encontrar aí essa parceria. Bonito, né? E passa uma segurança também, Márcia. Fala, ó, tô fazendo meu trabalho, eu sei que vai ser muito bem feito, estudei, eu tô preparada, mas qualquer deslize, ele tá ali, ele vai vir, ele vai chegar, vai falar o que eu tô querendo falar, que às vezes eu não tô conseguindo colocar em palavras, porque querendo ou não, por mais que as estratégias sejam diferentes, o jeito de falar, a estratégia é a mesma, né? O jeito de falar seja diferente, os dois sabem o fim comum que vocês querem passar pros jurados, né? E isso é muito importante, né, André? Porque ele já fez júri sozinho, né? Tanto que quando a gente se conheceu, ele tava lá sozinho. Mas eu sempre costumo dizer que o plenário não dá pra fazer sozinho. Porque, assim, primeiro, pela complexidade. Muita coisa que envolve ali, né? Segundo, que tudo pode acontecer, né? No dia eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso acordar indisposta e eu não posso colocar em risco a vida do meu cliente, né? Do meu constituinte. Então, por isso que é sempre também muito importante você ter um apoio e o que a gente disse até agora, né? Uma pessoa de confiança plena. E vocês já chegaram a discordar estratégia? Diversas vezes. Mas assim... Como vocês lidam com então, isso? a gente chega num denominador comum. Porque assim, quando nós analisamos um processo, e conforme a doutora Miriam disse, nós temos, obviamente, vivências diferentes, né? Sim. Eu faço plenário há quase 20 anos. Então, e sozinho. Então, assim, eu tenho uma visão do plenário, eu tenho uma visão do processo que a doutora Miriam também, com quase 15 anos de advocacia também, tem de diferente, né? Então, assim, a gente discorda, mas aí quando a gente começa a analisar, e talvez essa melhor simbiose que há entre nós dois, no sentido de ela abrir meu olho, por exemplo, assim, olha... essa estratégia aqui não vai dar muito certo. E ela explica o porquê. Isso que é o interessante. Sim. Porque ninguém, principalmente quando você encontra essa parceria que se une num único objetivo, né? São os dois falar o seguinte, olha, ninguém aqui é melhor que ninguém. Sim. Nós vamos aqui encontrar qual que é o melhor resultado para o nosso cliente. Então, quando às vezes eu falo para a Miriam, eu falo, Miriam, eu não concordo muito com a sua tese, eu acho que se a gente for por esse caminho aqui, a gente vai ter um êxito melhor. Aí ela abre meu olho e fala assim, André, olha, mas tem uma prova ali, tem uma testemunha, tem que geralmente a mulher tem um olhar mais sensível, né? E aí eu falo, puxa vida, eu não tinha visto isso. Não tinha pensado por esse lado. Não tinha pensado, ou não tinha visto, porque às vezes a gente, no vício de leitura já, que nós temos já que praticamente automatizado do processo, ao longo, né, de quase 2 horas, 2 séculos advogando. 2 séculos não, homem, 2 décadas. 2 décadas. Olha eu falando aqui que já tenho quase 1000 anos de idade, né? Imagina. Quase 2 décadas de atuação, então às vezes acaba tendo um vício, e aí você passa batido. E a mulher tem um olhar mais sensível, mais apurado, consegue analisar ali um pequeno detalhe no que vai trazer uma diferença na nossa defesa. O último júri que a gente fez, foi o último que a gente fez esse ano, eu analisei tudo e eu falei pra ele, olha isso, isso, isso. Ele falou, não tô vendo, não vejo relevância nessa informação. Era uma funcionária pública, né? E no depoimento dela, ela falava muito dela própria, a vítima, né? E falava muito dela. Não sei, acho que não sei se vocês estavam nesse plenário. Não. A vítima era funcionária Eu pública. acho que sim. Que era o do rapaz, jardineiro. Isso, do jardineiro. Exatamente, Nós do jardineiro. estávamos. Ela falava muito dela, né? Sim. E me chamou a atenção isso, né? Ela falava muito da profissão dela. E eu sempre percebo o seguinte: quando alguém se apresenta e fala assim, eu sou a Miriam, eu sou advogada, não é porque é arrogância, é uma pessoa que ama muito a profissão dela, né? Por exemplo, eu falo assim, tem a mãe de uma amiguinha da minha filha que é médica, e ela sempre fala, eu sou a fulana, eu sou médica, né? E assim, não é porque ela quer dizer, olha, eu sou melhor que todo mundo porque eu sou médica. Não, ela ama tanto a profissão dela que ela se apresenta, que é assim que eu me vejo também às vezes, né? Porque às vezes fala assim, ai, porra, todo mundo sabe que você é advogada, por que você sempre fala? Porque eu amo tanto ser advogada, porque faz parte de mim, né? Enfim, ó, eu já me perdendo, né? Mas enfim, e ela falava muito sobre ela, sobre a profissão dela, funcionária pública. E eu falei, vou dar uma olhada no portal da transparência. Por quê? Lá vai ter muitas informações sobre a vida da pessoa e tudo mais. E informações que estavam ali no processo também.
E no final das contas, eu achei um dado que era muito importante, que no final se tornou muito importante ali no plenário, né? E a gente conseguiu virar o jogo por conta de uma informação que ele mesmo falou assim, eu não tô vendo muito relevância nisso. Então, você vê que a gente já tem uma simbiose tão grande, né, que um acaba complementando o outro dentro da nossa estratégia de defesa. Que, na verdade, a nossa estratégia é o seguinte, vamos buscar o resultado melhor para o nosso cliente. Sim. E aí cada um faz a sua análise e contribui para que isso ocorra. Que legal. E pela vivência dos doutores, tem algum momento assim que vocês estalam e falam, ganhamos conselho de sentença, ganhamos, né, no sentido figurado, assim, mas tem. Tá com a gente. 4 jurados ali, pelo menos, concordaram. Como que é isso? Vocês já conseguem ver, vocês se olham e falam, vamos por esse caminho. Tipo assim, deu bom. O promotor não vai conseguir reverter. Já aconteceu da gente também de achar que a gente já ganhou. E achar que já perdeu. Geralmente a gente acha que já perdeu. E ganha. Então, porque assim, na verdade, eu entendo que não tem como você entender pelo olhar. A gente consegue ficar analisando, né, as expressões corporais do jurado e tenta entender ali qual que é o resultado final. É complicado, é complexo, porque a gente sabe que às vezes o jurado se demonstra, né, assim, muito atencioso e ao final acaba condenando. E ao contrário também às vezes acontece. Você olha o jurado ali, ele tá tão... Você fala assim, nossa, perdi, o cara tá disperso, não tá prestando atenção no que eu tô falando, e quando você vê o resultado ele é favorável. Eu entendo que assim... olhando não dá para saber, então por isso que toda votação eu fico tremendo ali, eu fico parado, quem olha para mim fala assim, é uma pedra de gelo ali, mas não, por dentro eu estou me tremendo ali, ansioso para ver as votações, né, como que cada um votou, não cada um, porque a gente não sabe, mas como que vai ser o resultado final da votação. Assim, é possível, né? A gente acaba sempre analisando ali microexpressões, e até essa parceria que a gente tem é legal porque enquanto ele tá lá na frente, eu não tô ali viajando, né? Eu tô ali prestando atenção em cada jurado. Às vezes ali o tom de voz que você usa, você consegue captar uma coisa ali que o jurado acaba, uma expressão que o jurado acaba fazendo. Inclusive, esse último caso que a gente fez, aconteceu muitas coisas nesse plenário. Tinha uma foto do réu nesse caso, que era uma foto assim bem chocante. Era uma imagem bem chocante. E nós fizemos questão de imprimir essa foto e entregar uma para cada jurado. E foi naquele momento que eu soube que a gente tinha 4 votos, porque era uma imagem bem chocante. E 3 jurados viraram. E 4 ficaram ali olhando o tempo todo, porque era essa a intenção, né? Sim. Porque nesse caso em específico, na verdade, o que estava sendo acusado, ele sim era a grande vítima, né? E no momento que 4 continuaram ali, que se sensibilizaram com aquela história que a gente foi ali para contar, falei, pronto. Mas óbvio que ainda continuei ali, putz, será? Mas... E esse caso foi muito interessante, que uma das juradas, ela é repórter de um jornalista de um jornal, e ela escreveu um artigo falando com relação à experiência dela, né, e depois mandou pra gente. Sério? Que legal. Está lá no nosso Instagram, a reportagem que ela escreveu, e ela sensibilizou tanto, a doutora Miriam conseguiu humanizar tanto aquele cliente, que ele tinha perdido a dentadura dele e ela queria pagar a dentadura dele. Ela entrou então, em assim, foi muito legal. Eu vou aproveitar que a câmera nossa é aquela ali para dar um recado. A doutora Miriam falou uma coisa muito importante da nossa parceria. Enquanto um está falando, o outro está prestando atenção. Então, para os jovens advogados, os advogados que estão migrando agora, que estão indo para o plenário do júri, que acham que vão lá para o plenário do júri, sentar na banca da defesa e ficar tirando foto, vocês não estão, além de não aprendendo nada, não estão ajudando quem está ali fazendo a defesa. Plenário é local de extrema concentração, porque se houver uma nulidade, por exemplo, a nulidade tem que ser suscitada ali naquele momento, porque senão preclui. Então fica a dica aqui também do que a doutora Miriam acabou de falar com relação a prestar atenção em absolutamente tudo que se faz no plenário do júri. Exatamente. Uma curiosidade minha, essa repórter, vocês tentaram tirar ela do conselho de sentença, deram uma pesquisada para ver se ela era muito...
sensacionalista, se ela faz esse tipo de mídia mais tendenciosa? Não. Geralmente, né, é até uma dica também para quem tá iniciando aí no júri, quem tá buscando entrar nesse jogo aí, né? Nós sempre buscamos lá a lista de jurados. Sim. Né? A lista de jurados, ela fica disponível lá no cartório, no fórum, e disponível para quem quiser ir lá pegar. Então, nós sempre buscamos a lista de jurados, e nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam ali para buscar quem é quem, o que faz, quais são as tendências políticas, onde vive, porque assim, o que o tribunal nos fornece é o nome e a profissão, né? Ali pela profissão a gente já tem vou dizer, um preconceito com relação a cada um. Por exemplo, bancário, engenheiro, são profissões que a gente acaba recusando por puro preconceito, né, doutor? Jornalista também é bastante mais for do recusado. Datena, por exemplo, você fala, não. Jornalista também é bastante recusado. Mas veja que como é importante a preparação do júri, como nem sempre ou talvez na maior parte do tempo, não é só o que está ali no livro, na doutrina, na lei seca, né? A preparação vai muito além disso. Esse caso dessa jornalista, nós já sabíamos que ela era jornalista e nós sabíamos em que área ela atuava, né? E por isso que nós não a recusamos. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Ela é uma jornalista, ela escreveu, inclusive foi para o Estado de São Paulo, né, que ela escreveu, que é um jornal mais progressista. Quer dizer, nem sei, né? Tô falando aqui só pra falar. Mas, enfim, ela escreveu lá para a Folha para o Estadão, só que ela não atua em nenhum jornal, ela trabalha na área social da prefeitura. Então, ela era, de fato, uma jurada perfeita para aquele caso. Então, assim, talvez se eu não tivesse sido diligente o suficiente de ter ido lá, pego a lista dos jurados e não soubesse dessas ferramentas que estão disponíveis, né, para que a gente faça esse tipo de pesquisa, para que a gente saiba quem é que tá ali, quem vai ser o julgador. Ela poderia ter sido recusada. Ela poderia ter sido recusada. Né, porque você falou jornalista. O nosso trabalho, ele não é só ler o processo, entender a lei e entender as provas. Nosso trabalho, enquanto a nossa dupla aqui atua, é muito mais além. A gente faz uma análise criteriosa, estuda os jurados. Então ali a gente já vai preparado, a gente faz um mini dossiê dos jurados. Então não é só o que a gente vê dos grandes advogados, dos advogados em geral fazendo. A gente aprofunda um pouco mais aí a nossa estratégia para a preparação do plenário do júri. Porque ninguém imagina que o trabalho mais árduo tá fora do plenário. Exatamente. E é realmente árduo, né? Por isso que a gente conta lá, fala assim, tá sempre eu e o André, né? Nós estamos aqui, mas por trás disso tudo a gente tem pessoas que nos ajudam, né? Porque seria talvez humanamente impossível fazer tudo também, né? Mas estamos sempre ali, sabe? Checando, sempre em cima, e porque a gente precisa saber, né, quem são aquelas pessoas, e o fato de a gente ter um volume razoável também de processos, a gente tem bastante júri, bastante casos na primeira vara do júri, né, da capital. Nós já conhecemos os juízes, né, o jurado, quando ele é convocado para trabalhar ali no plenário, ele serve por alguns meses, ele não vai lá fazer um único plenário. Então, já aconteceu esse ano mesmo, já aconteceu de eu ter a mesma jurada em 2 plenários, né, então assim, a gente já consegue até ir reconhecendo rostos ali, porque, por exemplo, já aconteceu comigo lá na Barra Funda, um promotor bastante famoso, não vou falar quem é, porque além de famoso, ele é bastante, qual que é a palavra? Polêmico. Já deu bastante declarações polêmicas aí, e já aconteceu de estar num plenário com esse promotor, do jurado e abraçar, assim, endeusava o homem. Sabe? E assim, isso é muito complicado para a defesa. Sim, porque é a tal da disparidade de armas. Exatamente. Né? O promotor, ele tá ali toda semana. E por mais que nós tenhamos bastante processo na Barra Funda, não tem como. Não tem, o volume é muito E o jurado, assim, era um caso que eu quase dei como perdido. A gente acabou perdendo, né? Mas assim, a gente já chegou perdendo, de fato, porque assim, você já não tinha aquele jurado.
sabe? É uma figura conhecida, um rosto conhecido para o jurado, Sim. né? E é quem faz a justiça, né? Exato. E é quem está do lado do juiz, magistrado, Tem vocês tudo estão lá isso. separados, do lado do réu, como se fossem, né, Mas uma parte... Já me aconteceu de estar num júri no interior, cheguei, a gente ainda não se conhecia, e o promotor era a cara do padre Fábio de Mello. Aí eu cheguei nele e falei, doutora, aí Agora ficou complicou difícil pra mim. né, querido? O senhor faz um tempo já isso, faz alguns anos, o padre não estava envolvido nessas polêmicas atuais. Mas era assim, eu falei assim, poxa, doutora, o senhor é a cara do padre mais querido do Brasil. Como é que vamos fazer aqui hoje? Não né? tem como. Doutores, eu sei que tem inúmeras coisas que não podem faltar de forma alguma quando a defesa está com a palavra. Mas se vocês pudessem falar uma coisa que não pode faltar nunca no momento da sustentação da defesa ali na hora no plenário do júri. Calma e sagacidade do advogado. O advogado que pretende ser tribuno do plenário do júri, ele tem que ter, além do conhecimento técnico, além do conhecimento do processo, muita sagacidade e calma. Por quê? O plenário do júri, o momento solene, ele é a vitrine do advogado. O advogado que escorregou uma vez no plenário do júri, jamais ele vai se levantar novamente. Os antigos dizem que o plenário do júri ou ele te catapulta ou ele te sepulta. Então, a todo momento, o advogado vai ser experimentado no plenário do júri. O advogado que pega um promotor mais experiente, um promotor que está acostumado a desestabilizar o advogado, se o advogado não tem primeiro a calma e depois a sagacidade de sair daquela situação, ele enterra a carreira dele. Então, o advogado ele tem que saber disso. Uma boa oratória, obviamente, né? Saber se expressar. Há casos em que, de fato, o promotor vai te experimentar até que você escorregue. Porque a partir do momento em que o promotor consegue desestabilizar o advogado, ele, entre aspas, ganhou o plenário. Sim. Porque você não vai ter mais aquela credibilidade para poder levar a sua tese para os jurados. Então, no meu ponto de vista, é isso que não pode faltar num advogado que pretende ser tribuno do E júri. o promotor ainda faz isso propositalmente. Com toda certeza. Então com tem toda que ser certeza. muito sagaz mesmo para saber reverter a situação. Eu já tive caso onde que o promotor começou a passar um podcast em qual eu participei durante o plenário. Para poder falar, para poder tentar me destabilizar e me colocar contra o júri. O bom é que esse aqui ele pode passar, né? Pode passar, não, o outro ele também poderia. O outro também ele poderia passar. Mas não qual teria é o problema sentido, nenhum. se nós estamos discutindo sobre a liberdade Então, porque do réu? ele queria destabilizar a minha fala, ele queria puxar a atenção para os jurados por uma questão que não tinha nada a ver. Ele estava perdendo o júri. Isso é Ele tava jogar perdendo. muito baixo. Né? Mas o Ministério Público, com todo respeito, não são todos. Nós temos excelentes promotores de justiça, mas a grande maioria joga baixo. Joga abaixo. Eu de verdade, eu começo até a analisar e pensar, eu falei, gente, de onde que surgem essas pessoas? Porque há casos em que, de fato, não há um conjunto probatório forte, robusto o suficiente para se pedir a condenação, mas talvez ali, para ele demonstrar que ele tem uma melhor oratória, ou uma credibilidade maior, ou até mesmo para mostrar para os alunos dele que ele condena as pessoas. Isso é de uma desumanidade gigantesca. Sim. Quantos e quantos casos que eu já atuei, que eu peço a condenação do meu cliente, falo que, gente, aqui não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Eu vou concordar com o Ministério Público. Obviamente, a gente vai brigar ali para afastar uma qualificadora, né, diminuir um pouco ali a pena, haver uma compensação no caso de reincidente, enfim. Mas pedir uma condenação de uma pessoa que você vê que é uma condenação ilegal, injusta, desumana, é dizer assim que você não consegue ver naquela outra pessoa, que é o promotor de justiça, que deveria estar ali promovendo a justiça, uma desumanidade gigantesca, né? Então, e aí o promotor eles fazem vem por com maldade. Com aquele depoimento já de sempre. Eu peço absolvição também. Eu também peço absolvição, mas hoje não tem como eu pedir. E assim, às vezes
Dá sim para você pedir, é só analisar tudo que dá para pedir. Só que ele não vai pedir, porque vai ferir o ego dele também. Esse caso que a doutora Miriam narrou, né, que fala que a repórter escreveu sobre ele, foi exatamente o que aconteceu. A promotora batendo ali na condenação e a vítima, né, lá no plenário até as 2 horas da madrugada, quando nós saímos de lá, e ela pedindo a condenação do rapaz, ela querendo ali ver o rapaz sendo condenado, a promotora insistindo numa condenação e graças a Deus ele saiu de lá livre. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de postura do Ministério Público, é óbvio que é uma postura desleal muitas vezes. E ela saiu e abraçou a vítima. De vingança. Vocês viram, né? Vocês viram. Saiu e abraçou a vítima. Ela saiu e abraçou a vítima, pedindo Abraçou a desculpa que vítima. não tinha conseguido. Então, é complicado. Ela estava fazendo ali, talvez até ela, a promotora, não acreditasse numa condenação. Sim. Mas para querer mostrar para a vítima, né, que iria buscar uma condenação, porque a vítima queria a condenação daquele cidadão, que nós conseguimos, e a doutora Miriam com maior maestria, humanizá-lo ao extremo, para a gente conseguir êxito na nossa defesa, assim, foi o fundamental para isso, né? Então, assim, promotora, eu entendo que a promotora, naquele caso, acho que nem ela acreditava na condenação, mas o fez porque a vítima ficava ali mandando e-mail para ela sempre, conversando com ela sempre. Nesse caso, a vítima entrou em contato conosco. Entrou em contato conosco posteriormente. Porque assim, eu tenho as minhas redes sociais, são todas abertas e tudo, é muito fácil encontrar o André. E ela entrou em contato conosco, eu tive que bloquear, assim. Entrou em contato com qual intuito? Qual sentido, assim? Jogando indiretinha, falando assim, espero que ele não mate mais ninguém, não tente matar mais ninguém. Espero que você durma com a sua consciência tranquila. Você está me ameaçando? Aqueles ataques que nós já estamos acostumados. Eu já atuei em vários casos de repercussão, então, assim, pra mim já é praticamente que natural, né? Inclusive até de parentes e amigos meus falam, nossa, como é que você defende um monstro desse? E eu começo a explicar que a gente defende os direitos e não a pessoa, não o crime. Mas é muito difícil de entender, muito, né? Então, esse assunto é até recorrente aqui, né, doutoras? Sim. É assim, o bandido bom, bandido morto, mas depende do bandido, né? Depende bastante. Se for aquele lá que o Noia compra droga, mas na festa tá tudo bem, né? Eu vi, vocês escreveram sobre, né? Depende. E é o que eu falo assim, todo crime, tem alguns crimes que você fala assim, cara, o cara é bandido mesmo, né? Bandido, é criminoso, ele gosta de praticar o crime mesmo. Mas os crimes que são julgados no tribunal do crime, né? Que são no tribunal do júri, que são os crimes contra a vida, são crimes que qualquer um de nós pode cometer. Sim. Né? É diferente. Tudo bem, eu posso dizer assim que um roubo, eu não sei em qual situação da minha vida eu vou me encontrar, pode ser que eu cometa também. Sim. Mas, por exemplo, um tráfico, pode ser a situação que tiver na minha vida, eu não vou vender droga. É uma escolha. Entendeu? Eu não vou... tem alguns crimes que, independe do que aconteça, eu não vou fazer. Agora, matar alguém, depende do que acontecer, eu vou matar. Exatamente. Né? Porque você mata até em legítima defesa e até provar que foi uma legítima defesa, você também vai estar sendo julgado ali. No Banco dos Réus. No Banco dos Réus, do Tribunal do Júri. Mesmo, eu ouvi uma história, era uma coisa que aconteceu com uma criança, e a criança morreu, né? Foi a óbito. Eu tava presa, porque eu tinha matado. Se fosse minha filha, eu não ia pensar duas vezes. Eu saía de lá presa, mas eu tinha matado. Exatamente. Né? Então, assim, essa questão aí do bandido, no tribunal do júri, é muito diferente, é muito delicado. É óbvio que nós já tivemos clientes, temos alguns, né, que mataram porque tem vontade mesmo de matar. Temos clientes no escritório que são psicopatas e que, se saírem, vão matar novamente. Como temos muitos também, como esse jardineiro, né? Que... Na verdade, não foi nem uma tentativa de homicídio. Não era uma tentativa de homicídio. Muitos casos, né? A gente teve o caso do motorista de ônibus, que era um trabalhador que se viu numa situação ali que era matar ou morrer. E por muitas vezes a gente pode... muitas pessoas se encontram nessa situação de matar ou morrer. E matar é do instinto humano. Exatamente. Sobrevivência, né? E vocês se lembram do caso mais desafiador que vocês tiveram?
São muitos, né? Mas Muitos. assim, algo Algum que que marcou vocês possam muito, nos que contar. vocês possam Olha, nos contar. eu não o nosso, conta aí algum nosso, porque o que eu me recordo, infelizmente, você não conseguiu ir, que a Miriam estava com problema, estava se recuperando, que foi o último que a gente fez com os meninos lá, que era para você participar, esse muito desafiador, um caso em que nós estudamos muito esse processo, nos preparamos muito, mas a Miriam teve um problema de saúde, não conseguiu participar. Foi um caso muito interessante, onde que um amigo foi acusado de matar o outro. Então, esse daí foi bem desafiador para provar que ele não tinha matado. E tinha imagens de câmera, né, que levavam a crer que poderia ser ele, mas assim, não era uma imagem nítida. Conseguimos afastar 2 qualificadoras e ainda assim ele foi condenado. E não Enfim, foi ele. No final, eu não fiquei em dúvidas, mas ele fala que não foi ele. E como foi né? esse... E nas câmeras, o que dava pra A ver? câmera dava para ver o rapaz saindo de dentro do carro depois que o outro foi morto. Só que ele estava de boné, estava de costa. Então, chegaram nele porque alguém disse que havia o visto momentos antes dentro do veículo usando aquelas roupas, mas assim, nada que comprovasse que de fato teria sido ele. Ele disse que não, eu fiquei na dúvida até hoje, né, porque ele não confirma isso, mas foi um caso bastante desafiador para poder demonstrar para poder sustentar essa tese, né, de negativa de autoria. E outra, esse caso foi tão interessante que nós aprendemos e nós ensinamos também, eu ensino, que quando você vai para o plenário do júri com a tese de negativa de autoria, nunca você vai sustentar concomitantemente uma legítima defesa, porque não aconteceu. Ou não aconteceu, né, ou não foi você. Agora, como que você pode falar? E se foi você... Foi legítima defesa. Mas nesse caso, inclusive eu expliquei isso para os jurados, tinham alguns estudantes de direito lá, eu falei, nesse caso, era possível essa tese. E é onde que nós, inclusive na nossa imersão, que a gente depois puder falar aqui um pouquinho com relação à nossa imersão, a gente traz esse diferencial. Porque cada caso, ele é estudado de uma forma diferente. E nesse caso, tinha uma peculiaridade que eu falei, dá para sustentar uma legítima defesa aqui. O que acontece? Nós tínhamos no processo a informação de que quem estava armado era a vítima. E a mesma pessoa que fala que supostamente teria visto o nosso cliente dentro do veículo foi a que falou, eu entreguei a arma para a vítima. Então, nesse caso, eu expliquei para os jurados. Ainda assim, se os senhores entenderem que for ele, pela informação que nós temos de que quem estava armado era a vítima, ainda assim caberia ali uma legítima defesa. E aí eu expliquei para os jurados. Conseguimos afastar 3 qualificadores, conseguimos afastar 2 e ele foi condenado em uma, e aí houve recurso, a gente está recorrendo, enfim. Mas você vê que assim, são peculiaridades que a gente destoa daquilo que a gente inclusive ensina. Mas tem casos que é cabível. Porque cada caso é um caso, não tem como. Não existe nenhum... Não existe receita do bolo. Você vê que esse caso tinha somente essa questão específica de que a vítima estava armada. E esse caso foi até o que a gente falou lá no começo, né? Imagina se eu não tivesse uma equipe, porque eu tive um problema de saúde grave, eu realmente não poderia ir, não era só uma dor de cabeça, né? Foi um caso que me impossibilitou real, assim, não podia sair, não podia ir mesmo. E se eu não tivesse uma equipe, como é que ia fazer? O réu ia ser prejudicado, né? O constituinte ali ia ser prejudicado. Agora, esse é um caso que me dói muito, porque foi um caso bastante complexo, nós estudamos muito e eu não pude ir. Mas ficava lá, mandando mensagem pra mim, como é que tá? E eu respondendo pra ela. Né? Mas e você já tinha feito um grande trabalho antes. Sim. Vocês fizeram tudo juntos antes, então não teria problema você não estar ali naquele momento. Né? Exatamente. É isso a importância de você ter alguém de confiança, né? Porque eu não poderia mandar qualquer um. Né? Por mais que estivesse trabalhando comigo, tivesse estudado o caso comigo, não poderia ser qualquer um, tinha que ser alguém da minha plena confiança, né? Igual vocês trabalham juntas, né? As duas andam sempre juntas. Tenho certeza que não vai mandar qualquer pessoa para atender o seu cliente. Com certeza não. Né? E o próprio cliente, né, doutora? Ele fala assim, é você.
é um trabalho personalíssimo, né? Sim. Ele não contratou o João, o José, ele contratou você. Exatamente. Né? Então, assim, e isso faz parte do nosso contrato também, né? É assim, tá contratando Miriam Marques e Nino, né? Não existe a possibilidade de não haver a contratação de Marques e Nino. Porque aí também vira uma advocacia de massa, né? O que não existe no criminal, não tem como. Tem como, né? Porque Tem nós como vemos se aí... a pessoa não Mas aí for você humana, tira né? aquilo que a gente aprendeu, pelo menos eu e a doutora Miriam, que, né, temos um pouco mais de tempo aí na advocacia, que é a advocacia artesanal. A gente não Sim. consegue fazer uma advocacia personalíssima como nós fazemos se tivermos um volume gigantesco de... Como que a gente vai fazer uma defesa genérica? Não seria existe. Tem automatizado. colegas que se vangloriam, né? De falar, eu tenho mais de 1000 ações Mas em como que curso. faz? Mas Não faz, não massa, faz. Não faz porque nunca vai fazer nada bem feito, né? Não tem condições. Sim, exatamente. Humanamente não tem condições. Doutores, você comentou do caso de receber mensagens por parte da vítima e tudo mais. Como vocês fazem para lidar com o emocional, com o psicológico? Porque vocês lidam diretamente ali com vidas humanas e é muito complicado estar pedindo absolvição diante de uma vítima que veio a falecer e tudo mais. Como que vocês lidam com isso? Então, foi o que o André falou, né? Eu acho que o mais importante hoje para você ser advogado, tanto em qualquer área, mas principalmente na área criminal e principalmente quando você atua com vida e morte, né? É ter inteligência emocional. Eu acho que o grande trunfo do ser humano no tempo atual é ter inteligência emocional, né? Em qualquer área da vida, isso é muito importante. Então, assim, eu consigo hoje separar muito bem as coisas, né? E o que eu falei, nem todo réu é 100% errado, né? Toda a história tem um motivo. É óbvio que vai falar assim, nada justifica ceifar a vida de alguém, Sim. né? A vida é o nosso maior bem, a coisa mais importante que nós temos. Mas existem situações e situações, né? E nós conseguimos, né? Eu consigo pensar friamente nisso e separar muito bem a minha vida pessoal. Da pressão emocional. Eu mantenho a terapia em dia e minha adega cheia, né? Porque senão não dá para aguentar. Mas vocês já chegaram a se emocionar? Ah, já. Como controlar isso perante os jurados para talvez não demonstrar uma fraqueza ou não? A emoção tá tudo bem também? A emoção, ela faz muito... É aquilo que a gente já falou, né? Tudo depende do caso a caso. Por exemplo, já aconteceu de eu falar assim, esse caso, eu preciso de um homem, né? Eu preciso que só ele vai falar. E existem outros casos que eu preciso, porque precisa... E não é machismo isso, tá? É uma coisa natural. Eu sou super contra esse negócio de falar que homem e mulher é igual. Não é, gente. Não somos iguais, né? Eu sou mulher, ele é homem. Eu tenho as minhas qualidades como mulher e o homem tem as qualidades dele como homem, né? E em certas situações a gente precisa aí dosar isso. E em certas situações a gente precisa daquela masculinidade, o espírito do homem das cavernas, né? Aquela emoção zero, porque são casos que precisam de técnica e precisa ali ir firme nas provas e só. Em outras situações, a questão da emoção, ela é essencial. Ela se torna essencial. Conseguir fazer com que os jurados enxerguem aquela pessoa, aquele ser humano que está ali sendo julgado, da mesma forma que eu consigo enxergar. Exatamente. Doutores, puxando esse gancho que você falou da imersão, né? Que conselho que vocês dariam para os jovens que querem seguir a carreira do Tribunal do Júri, claro, com muito preparo? Que conselho vocês dariam hoje para esse jovem advogado? Primeiro, estudar muito, conhecer muito sobre o plenário, a história do plenário, do júri, mas isso só no primeiro momento. Depois, esquece, só para poder transitar. Eu estou escrevendo um livro, inclusive, estou fazendo meu manual de plenário do júri, preparação no plenário do júri, é só para a parte do plenário do júri, não é sobre audiência de instrução, nada disso, é só para o plenário do júri.
Então, eu tiro toda essa questão, história, tá? Nada, isso aí esquece, isso aí você aprendeu nos bancos acadêmicos. E façam júri com quem sabe fazer júri, com quem já tem muito júri já feito. Como eu disse, eu estou quase 2 décadas fazendo júri. Doutora Miriam aí, quase 15 anos fazendo júri. Então a gente tem um volume muito grande de experiência e a gente consegue passar isso para as pessoas. Então o advogado que está no início de carreira, ou aquele advogado que já está atuando há um tempo, mas quer ir para o plenário do júri, não fez plenário do júri, ou fez muito pouco o plenário do júri, vai aprender com quem faz. Senta para estudar o processo com quem já estudou vários processos. Porque eu digo assim, você pegar um processo, por exemplo, de 1.000 laudas, 2.000 laudas, que seja 500 laudas, e pegar e começar a ler de coisas que não tem absolutamente nada a ver, você se perde. Procura estar junto com quem sabe. Eu sou pós-graduado em perícia criminal, ciências forenses. Então, quando eu pego um processo para analisar, eu vou no que mais me interessa, que eu conheço bem, que são as provas técnicas. E isso é um diferencial também. Então, quando você está com a equipe, que nem a nossa, que estuda profundamente o processo, consegue passar isso para a pessoa que está do nosso lado, que vai fazer aquele plenário junto conosco, ele entendeu o caminho. Por que nós chegamos naquela tese, quais são as provas que mais nos interessam, nós estudamos as provas que interessam a acusação também, porque a gente precisa estar preparado, estar precavido. Olha, o promotor pode falar isso, ele vai utilizar essa prova aqui, e aí a gente já conseguir antever os passos da acusação. Então o conselho que eu dou é exatamente esse. Se puder fazer, eu não falo que é a nossa mentoria, faça a nossa mentoria, venha aprender conosco. Mas tem vários outros bons advogados que estão fazendo cursos bons também, que estão levando os seus alunos para fazer o júri junto com eles. O primordial e o melhor de tudo, o melhor dos mundos, é fazer júri. Se você tiver condições de fazer uma mentoria, fazer um curso e estar ao lado do advogado em júris reais, participando, entendendo como que o advogado chegou naquela tese, por que ele está falando aquilo no júri, é muito importante. Sabemos que o plenário do júri é um ato público, qualquer um pode assistir. Mas é a mesma coisa de você ficar olhando um grande prédio já construído, sem os andames. Então, quando você pega, né, fazendo essa alusão a uma construção, quando você começa a enxergar o detalhe, por que aquele prédio conseguiu chegar a 40, 50 andares, você entender como foi produzida toda a estrutura, é diferente de você somente contemplar um prédio pronto. Então, quando você assiste um júri, você está vendo o advogado ali falando, e você fala, nossa, que bonito, como ele tem uma boa oratória, como que, né, olha só a tese dele, que perfeito e tal. Você não sabe como que ele construiu. Então a minha dica o meu conselho é, faça um plenário com quem sabe fazer plenário. Eu falo assim, ninguém aprende a nadar olhando para a água, né? Só na prática. Todos os advogados, sempre, todo mundo, eu tive, você teve, as doutoras tiveram a primeira vez, né? E sobre cursos, né? O contrário também é real. Sei que em um certo momento me deu um devaneio e comprei um curso de uma moça, mas era muito boa mesmo, o marketing era bom. Eu falo, essa era boa, porque ela conseguiu com que eu comprasse. Antes de 7 dias eu cancelei, mas eu comprei. E aí depois que eu fiquei refletindo sobre isso, e era um curso de prática jurídica. Eu falei assim, primeiro que eu já tinha prática, porque já era advogada há muito tempo. Quando eu caí nessa cilada, mas é o marketing, né, gente? Que estamos vivendo na era do marketing. A gente compra porque comprei. Brilha os olhos ali. Brilhou meu olho, comprei. E aí depois eu fiquei refletindo, eu falei assim, prática é uma coisa que você não compra. E eu vejo muitos advogados estão vendendo ilusões, vendendo prática. Não é possível. Eu falo, você vai lá na delegacia, ninguém vai te ensinar. Você tem que ir lá e fazer. Você precisa ir lá num flagrante, ligou seu telefone, a primeiro flagrante da sua vida, você vai ter que ir lá e fazer. Sim. Né? O júri é muito complicado porque não é só um flagrante.
né? Ali na delegacia, você se vira, vai ser sempre ter alguém ali para te ajudar. O delegado vai até entender que é a primeira vez que você tá ali, vai até te dar uma força. Mas no júri, ninguém vai te dar uma força. Você vai estar ali no meio do fogo. E isso é uma questão muito complicada, porque eu já vi colegas comprando uma beca e indo pro júri, sozinho. Aventura. Como se fosse na padaria. E é o que eu falei inicialmente. São penas altíssimas. É a vida. Você pode acabar com a vida da pessoa. Sim. Sabe? Então, assim, não dá. Não dá. Ninguém aprende a nadar olhando a água. Mas vamos com calma, né, pessoal? Não vai me comprar uma beca e lá. Tentar a sorte. Exatamente. Eu reitero o que o André falou. Vai lá. Vai fazer um júri com alguém que já saiba fazer. Mas a mentoria de vocês é mais do que isso, né? Não é só ali no dia do júri. Não, a mentoria, ela é prática. Essa é prática de verdade. Essa é de verdade. Essa é prática de verdade. Por quê? Porque nós não queremos... nós não estamos abrindo aqui para fazer dinheiro com mentoria. Já começa por aí. Nossa mentoria, no máximo, terão 3 pessoas por processo. E são processos reais. Quem vier fazer a nossa mentoria vai ficar conosco, convivendo conosco, pelo menos 2 dias, entre 2 a 3 dias, a depender da complexidade do caso. Nós vamos estudar o processo com o mentorado. Ele vai entender como que nós analisamos o processo, como que nós elegemos a tese defensiva e como que nós vamos fazer para defender. Casos reais. Casos reais. E esse mentorado vai sentar conosco na banca da defesa, no dia do plenário. Então, essa é a verdadeira prática. Por quê? Porque ele vai estar fazendo nessa comparação com a água, nadando conosco. Exatamente. Ele não vai estar olhando a água para poder aprender a nadar. Ele vai participar de um plenário real conosco. Então, é aquela questão dos andames. Nós vamos mostrar para ele os andames da nossa forma de trabalhar. Então é uma imersão prática, é uma mentoria prática que vai elevar bastante o conhecimento daquele que queira atuar no plenário do júri. E ele vai ter, se nunca fez um plenário, vai ter a primeira experiência em fazer um plenário. Se ele se sentir preparado, nós vamos deixar inclusive uns 10, 15 minutos para o advogado, que melhor se destacar entre os 3, falar também, orientado obviamente por nós. Olha, você vai falar isso, isso e isso, aprender como é que você faz os cumprimentos, enfim, ele vai ter a primeira vivência num plenário do júri. E se já fez plenário do júri antes e quiser ainda aprimorar mais as técnicas, vai aprimorar conosco, aí sim, na prática. E como o mentorado ele vai estudar o processo junto com vocês antes do júri, acredito que vocês também vão dar oportunidade para, se ele quiser, opinar. Com certeza, porque ele vai estudar conosco, é o que nós falamos, vai fazer parte da equipe. Às vezes, por mais tempo de experiência que nós tenhamos, toda opinião é válida, né? Tanto eu costumo fazer isso. Quando eu vou à manicure, eu tenho um plenário para fazer, eu vou na manicure e eu conto a história para ela. Eu conto para minha mãe, a minha irmã, ela é funcionária pública e ela é jurada numa cidade do interior. E eu uso muito dela, porque sempre uma dessas pessoas comuns do povo, comuns eu digo, não advogados, né? E até outros advogados também, mas geralmente não, sempre me fazem enxergar aquele ponto me traz um ponto de vista diferente, né? Então agora você imagina se a minha manicure, né? Ela é capaz de enxergar uma situação de uma forma, e por muitas vezes já aconteceu dela me fazer ver uma coisa ali que eu não vi, ou pensar de um jeito diferente, falar o que eu vou dizer de uma maneira diferente. Imagina um outro advogado, né? Porque não é porque eu tô no júri lá há quase 15 anos, que o André tá há 20 anos no júri, que nós sabemos mais do que um advogado, que um jovem advogado, né? Nós temos aí, conhecemos jovens advogados com número de inscrição recente, que são mentes brilhantes. Porque no júri, muito mais do que conhecer o processo penal, o direito penal, são as suas vivências, as suas experiências, a forma com que você enxerga aquilo tudo, encaixado ali junto com o direito e o processo penal. Sim. Né? E para poder adquirir essa mentoria, é por meio do Instagram de vocês? Isso. Como que é? Pode falar o arroba também. O meu arroba é @dr.andrenino.
Aí é só mandar mensagem lá, por quê? Porque como serão casos reais, então nós vamos abrir sempre com 15, 20 dias de antecedência do plenário. Nós temos agora um plenário dia 2 do mês 7 e um outro dia 10 do mês 7, que eu não sei nem como é que tá isso daí, que é a Miriam que tá vendo aí a questão dos mentorados. Mas é assim, sempre vai ser assim. Então pode mandar pelo Instagram de vocês mesmo. Como que é o seu, doutora? Sim. Miriam Marques, _ADV. No dia 2... Aliás, os próximos plenários eu vou acabar botando lá nas minhas redes sociais. Como eu falei para vocês, atualmente a social media do escritório sou eu. Mas porque esse projeto, doutoras, como o André falou assim, não é uma questão financeira, sabe? Nós atuamos no Tribunal do Júri, lá no começo também pelo meu ego, né? Em primeiro lugar, porque eu queria ser uma advogada, mais advogada, até para minha família, para os meus tios acharem que eu sou mais... Mas brincadeiras à parte... Mas por amor, sabe? E por ver essa questão, é inadmissível alguém lá falar, compra aqui essa beca e vai lá, faz lá. Não vai fazer lá. Eu me lembro do meu primeiro júri, alguém pegou na minha mão, sabe? E no segundo e no terceiro, e pessoas me ajudaram. E a nossa intenção é essa, né? A intenção principal é fazer com que outros colegas possam se qualificar também, né? Qualificar, eu digo, ter experiência. Sim. Porque a gente não nada só olhando a água. A gente precisa ter a oportunidade. E você ser contratado para defender alguém que matou alguém, não é fácil. É uma confiança. Não é ninguém vai procurar ali no Google advogado do júri. Não vai. Né? Então, assim, o primeiro júri não é fácil achar. Falar assim, alguém me contratou para fazer. E ainda que alguém te contrate, não faça sozinho. Sim. Se você não tem experiência, não faça. Convida alguém. Então, essa mentoria é para realmente oportunizar outros colegas que queiram trilhar esse caminho que nós já começamos há algum tempo e seguimos trilhando e que venham trilhar conosco, né? Para que a gente seja aí uma ponte, uma escada, uma escalada, não sei. Temos certeza que essa mentoria vai ser um sucesso. Que nós temos 2 advogados especialistas no júri dispostos a ensinar. Então, adquirem a mentoria pelo Instagram dos 2. Pode mandar mensagem para qualquer um dos 2 que ambos responderão. Sim, e inclusive as doutoras já são nossas mentoradas, né, doutora? A gente tem um grande orgulho em dizer isso, porque... Nós também. Como eu falei lá no começo, né, que eu ia contar como é que eu conheci as doutoras. É verdade. Eu cheguei no CDP aqui em São Paulo, inclusive para falar com o réu antes do júri. É muito importante o réu preso, nós sempre iremos pessoalmente, nós sempre vamos pessoalmente. Juntos ou separados, vamos pessoalmente na unidade prisional para conversar, para tranquilizá-lo, para orientar, mas principalmente tranquilizá-lo. Porque se nós, que somos advogados, já passamos ali, às vezes nem dormimos num pré-plenário, você imagina a pessoa que vai ser julgada. E eu cheguei lá para conversar com o réu, era um caso mais um dos casos que era uma questão de honra, absolver aquele senhor, era o caso do motorista de ônibus, que inclusive aconteceu aqui na Rua da Moca. É mesmo, foi bem aqui pertinho. Não sei nem se eu podia falar, né? Que não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Enfim, aconteceu aqui na Zona Leste e era uma questão de honra. Cheguei lá preparada para conversar com o cliente, aí tinha 2 bonecas lá, sentadinhas, 2. Eu olhei e falei assim, nossa, mas vocês são tão bonitas. Vocês são irmãs? Perguntei, vocês são irmãs? Não. E assim, aí começou uma amizade, né, doutoras? Sim. Porque aí eu contei pra elas e elas ficaram ali encantadas, porque eu falei, eu só faço júri, né? Eu vim aqui pra conversar com o réu. E aí comecei ali a contar alguns saber casos. Dos mínimos detalhes. Já pegamos o telefone. E aí, pra minha grande e feliz surpresa, num plenário depois, não nesse caso, que elas não podiam, mas elas apareceram lá no plenário e eu falei, olha só, que legal. Porque nós tínhamos audiência, naquele dia foi remarcada,
Fomos e era bem o plenário de vocês. Pois é, e eu fiquei tão feliz, eu ainda comentei com acho que o André não estava comigo nesse dia, com a advogada que estava comigo, eu falei assim, olha, aquelas lá que eu conheci, aí essa advogada, ela falou assim, elas são da Pod das Doutoras. Aí eu falei, é? E hoje vocês estão aqui. Verdade. Divulgando a mentoria. Ai, olha, mas realmente, sou muito feliz por ter conhecido vocês, assim. Nós também. Nós, né, André, acho que eu posso falar isso por você também, nós nos sentimos realmente bastante honrados, sabe, de ter outros advogados, sempre tem advogados ali nos nossos plenários, né, e isso é muito gratificante, porque, e aí já nem é o ego, já nem é mais só ego, sabe, porque realmente a gente se empenha tanto para exercer essa profissão que não é fácil, né? Parece que é legal, parece que eu boto lá no Instagram as músicas legais e aquele ar de criminalidade, né? O pessoal gosta, assim, aquela coisa de filme americano. E não é bem assim a realidade, né? Não é nada fácil, na verdade, ser advogado criminalista. E quando a gente consegue ser reconhecido por colegas, por pessoas que são da nossa mesma realidade, isso é uma grande honra para nós. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela presença de vocês. A honra foi nossa tê-los aqui com a gente. E que essa parceria vai continuar por muito tempo, com certeza. Estamos ansiosos. Ai, já tá chegando, hein? É mesmo. Muito obrigada pela participação, doutores. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.